Se você caiu, eu preciso que você pare por alguns segundos e escute isso com o coração aberto. Voltar ainda é possível. Talvez você nem acredite totalmente nisso agora. Talvez a culpa esteja tão pesada que essa ideia pareça distante. Talvez você esteja pensando que foi longe demais, que passou dos limites, que aquilo que você fez não tem mais volta. Mas a história de Davi existe justamente para confrontar esse tipo de pensamento. Porque Davi caiu, mas Davi voltou. E essa verdade pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria situação hoje. A queda de Davi não foi pequena. Não foi um erro leve. Não foi algo fácil de ignorar. Foi uma sequência de decisões que começaram com distração e terminaram em consequências profundas. Ele não estava onde deveria estar. Era tempo de guerra, mas ele ficou em Jerusalém. E às vezes, tudo começa assim, quando a gente sai do lugar onde deveria estar espiritualmente. Quando a vigilância diminui. Quando a atenção se perde. Quando o coração começa a se afastar aos poucos. Não é de uma vez. É gradual. É silencioso. E quando você percebe, já está em um lugar onde nunca imaginou chegar. Davi viu o que não deveria vereador. Desejou o que não deveria desejar. Agiu de forma que não combinava com quem ele era. E quando percebeu a gravidade daquilo, tentou resolver sozinho. Tentou esconder. Tentou controlar a situação. Tentou manter a aparência. E talvez essa parte da história seja mais comum do que parece. Porque muitas vezes o erro não termina no erro. Ele continua na tentativa de esconder o erro. Continua na tentativa de parecer bem por fora enquanto por dentro tudo está em conflito. Talvez você esteja exatamente assim agora. Por fora, tentando manter tudo normal. Por dentro, carregando um peso que ninguém vê. Uma culpa silenciosa. Um arrependimento que você ainda não conseguiu colocar diante de Deus. E a sensação que vem junto com isso é perigosa. A ideia de que não tem mais jeito. De que você perdeu algo que não pode ser recuperado. De que Deus se afastou. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. Deus não se afastou de Davi naquele momento. E ele também não se afastou de você. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa espera. Espera por um coração que decida voltar. Porque Deus nunca força relacionamento. Ele convida. E então chega o momento do confronto. Deus envia Natã. Não para destruir Davi, mas para despertá-lo. E isso é importante entender. Quando Deus confronta, não é para te humilhar. É para te trazer de volta. É para te mostrar aquilo que precisa ser tratado. É para te dar uma chance de recomeçar. E naquele momento, Davi é exposto. Ele se vê diante da própria verdade. Não tem mais como esconder. Não tem mais como justificar. Não tem mais como fugir. E aqui está o ponto mais importante de toda essa história. O que Davi faz depois da queda. Porque é isso que define tudo. Ele poderia ter endurecido o coração. Poderia ter usado sua posição para ignorar o profeta. Poderia ter continuado fingindo que estava tudo bem. Mas ele faz algo diferente. Ele diz: pequei contra o Senhor. Simples, direto, verdadeiro. Esse é o momento da virada. Não foi quando ele caiu. Foi quando ele reconheceu. Porque a queda não define o final da história. A resposta à queda define. E Davi escolheu responder com arrependimento. Não com orgulho. Não com justificativa. Não com desculpas. Com verdade. E é aqui que muita gente se perde. Não é no erro. É na resistência em voltar. É no orgulho que impede a confissão. É na vergonha que impede a aproximação. É na culpa que paralisa em vez de conduzir ao arrependimento. Existe uma diferença entre culpa e arrependimento. A culpa te afasta. O arrependimento te aproxima. A culpa diz: você não pode voltar. O arrependimento diz: volte agora. Davi escreveu o Salmo 51 nesse momento. E se você parar para observar, ele não está preocupado em preservar a imagem. Ele não está tentando justificar nada. Ele está abrindo o coração completamente. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Ele não pede apenas perdão. Ele pede transformação. Porque ele entendeu que não era apenas sobre o que ele fez. Era sobre quem ele estava sendo naquele momento. Talvez você precise fazer essa mesma oração hoje. Não apenas pedir para Deus resolver as consequências, mas pedir para Ele transformar o interior. Porque voltar para Deus não é apenas sair do erro. É permitir que Ele trate a raiz.
E deixa eu te dizer algo muito importante: voltar não significa que não haverá consequências. Davi enfrentou consequências. A vida dele foi impactada. O reino sentiu. A família sentiu. Mas a presença de Deus não foi retirada. O favor não foi cancelado. A aliança não foi quebrada. Porque Deus não sustenta relacionamento com base em perfeição. Ele sustenta com base em arrependimento genuíno. Talvez você esteja com medo de que Deus tenha desistido de você. Mas Deus não desistiu de Davi. E ele não desistiu de você. O que ele está esperando não é perfeição. É um coração disposto a voltar. E aqui está a parte mais poderosa dessa mensagem: voltar é uma decisão. Não depende do passado. Não depende do que você fez. Não depende de quanto tempo você ficou longe. Depende do que você decide fazer agora. Hoje, nesse momento, você pode continuar se escondendo. Pode continuar tentando resolver sozinho. Pode continuar carregando esse peso. Ou pode fazer o que Davi fez. Pode parar, reconhecer, se humilhar e voltar. Não amanhã. Não quando se sentir melhor. Hoje, porque quanto mais você adia, mais difícil parece. Mas quando você decide, algo muda imediatamente. O céu responde à decisão. Deus responde ao coração sincero. Ele não ignora quem volta. Se essa palavra está falando com você agora, eu quero te fazer um convite muito direto. Escreve aqui nos comentários: eu volto hoje. Não como uma frase qualquer, mas como uma decisão. Como um posicionamento. Como um passo de fé. E se esse vídeo tocou seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão lutando com culpa, vergonha e medo de voltar. E se você quer continuar recebendo conteúdos que te aproximam de Deus e te ajudam a viver uma fé real, se inscreve no canal. Lembre-se disso: Davi caiu, mas Davi voltou. E o que Deus fez na vida dele depois disso prova que a queda não foi o fim. Foi o começo de uma transformação mais profunda. E se você decidir voltar hoje, essa também pode ser a sua história.